Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente preparou um conteúdo, um momento muito especial. Nós vamos conversar sobre emoções e aprendizagem. É um tema que a gente vem trabalhando bastante, principalmente por novas pesquisas, né, na área sobre emoções. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E a gente sabe da importância, todo mundo, aliás, né, a gente já tem escutado, ouvido falar sobre as emoções, o quanto é importante. Tá, mas e aí? O que a gente faz, né, uma vez que a gente já identificou, sabe que é importante, o que a gente faz com a emoção? E a gente quis, inclusive, falar também sobre a questão da aprendizagem, essa relação, então, das emoções com a aprendizagem. Então, seja bem-vinda, Vanessa, Mari. A nossa convidada já está aqui também. Daqui a pouquinho já vou chamá-la para a gente iniciar um bate-papo bem legal. Já manda aí o aviãozinho, convida novas pessoas, outras pessoas também para participar aqui com a gente. Então, o nosso público, né, a maioria são professores, professoras, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vai agregar muito aí esse conteúdo. Oi, Eli, Vanessa, boa noite, Patrícia, que bacana ter vocês aqui. Muito feliz. Oi, Agna, seja bem-vinda. Então, a gente só para iniciar, vamos falar só um pouquinho sobre a diferença, então, que eu coloquei emoções e aprendizagem, né? Qual que é a diferença? Eu gosto muito de falar sobre isso, emoção e sentimento. A emoção, só para a gente entender, a emoção ela é uma questão que chega a ser física. Nós sentimos ela fisicamente no corpo. É como se for, ela faz parte, inclusive, do nosso sistema, né? Ela é usada para, oi Lili, seja bem-vinda. Quando eu sinto medo, né? Todo o meu corpo ele se prepara para algo que vai acontecer, né? Então é algo que eu sinto muito forte fisicamente. Oi Liana, seja bem-vinda. Entende? O sentimento ele está mais relacionado à questão de experiências. Quais as experiências que eu já tive, e aí também com o meu contexto. Nem sempre é uma situação, é algo que acontece, né, que me faz. Tanto é que a gente pode ter experiências muito próximas. Oi, oi, Sérgio. A gente está no mesmo lugar, né, participando, sei lá, de uma festa. E ter ali pessoas muito animadas, muito felizes, experimentando essas sensações, né, de alegria e tal, e outras pessoas estarem tristes. Então, o ambiente muitas vezes não vai interferir muito. O que que interfere? As minhas experiências ou a forma como eu significo, né, aquela situação. Então, por isso que é muito importante a gente entender que o sentimento é algo muito subjetivo. É da pessoa, é das experiências, por isso que não tem como a gente também comparar e talvez fica até difícil se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente fala de sentimento, porque aquilo que eu sinto pode ser bem diferente do que o outro sente, dependendo do contexto. Seja bem-vinda, Escobar, Juliana, deixa eu ver, Ana Marcela. E bora chamar a nossa convidada, né? Porque afinal de contas nós queremos ouvi-la. Tenho certeza que ela tem muito a contribuir. Vou procurar ela aqui agora. Biana. Vamos ver aqui. Quer entender? Ok, a gente já sabe a importância das emoções, já sabe, a gente já entende, né, ali um pouquinho. Ah, bacana, ela já está entrando. Nós sabemos da importância das emoções, mas como é que a gente trabalha isso vinculado à aprendizagem? Ou como que a Ah, gente trabalha isso? Oi, tem que ver a questão do seu vídeo, eu já te escuto, tá, Biana? já Só tá. organizar o vídeo, já estou te ouvindo, seja bem-vinda. Como que a gente trabalha, então, as emoções, né, os sentimentos em sala de aula? Você não tá me E tem realmente. vendo? Não, eu não estamos te vendo, Mas mas estou te ouvindo. a câmera tá aberta. Você se vê?
me vendo e vendo você. Então às vezes é para mim aqui. Pessoal, coloca aqui embaixo. Vocês estão vendo nós duas? Como é que tá aí? Estão me vendo, ó. Então é o meu. Ai, que bom. Então eu que não tô vendo. Consigo ver a Biana. Ai, que ótimo. Obrigada pela devolutiva. Tem tempo que eu Ah, não faço live, né? Tô aqui. e é a minha Colégio Primeira primeira, então Opção. vamos lá. Ótimo, obrigada pela devolutiva, Eli. Obrigada, Vanessa. Então, bora lá. Então, Biana, eu estava, né, comentando aqui agora, só fazendo uma pequena introdução, falei um pouquinho sobre sentimentos. E o que que acontece? A pergunta, né, que nós vamos tentar responder aqui nessa live. Tá, sentimento, emoção, é um conteúdo a mais na sala de aula, né? Como que é isso? Eu entendo a importância das emoções, mas como é que eu articulo isso com uma dinâmica ali, o dia a dia da sala de aula? Como que a gente coloca? É mais trabalho para o professor? A gente escuta muito isso, né? É mais trabalho? Como é que isso funciona? Seja muito bem-vinda, tá, Biana? E aí você pode ficar à vontade já para começar o diálogo aí com a gente. Então tá. Boa noite a todos. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. Na verdade, eu não vejo como um conteúdo a mais para o professor. Na verdade, ele está dentro de todos os conteúdos, né? Sim. Porque a aprendizagem, ela vai se dar de acordo com a emoção da criança, né? É, falando um pouquinho, assim, de como acontece a aprendizagem, né? Ela vai acontecer, né, a memorização, a aprendizagem, diante de uma atenção. E para eu ter atenção, eu preciso de motivação. Então, se o meu aluno está ali triste, ou está nervoso, né, com baixa autoestima, aquele sentimento, ele não vai ter atenção. Se ele não tiver atenção, ele não vai ter memorização e, consequentemente, não vai ter aprendizagem, né? E aí a gente tem que estar lidando com essas emoções de uma sala inteira, né? Percebendo cada um ali para o foco, né? Voltar para a gente para que aconteça a aprendizagem. E aí, Biana, eu estou aqui visualizando, né? Você falou da sala de aula. São Uhum. tantas realidades diferentes dentro de uma sala. Essa atenção, né, que a gente fala, de você ver realmente a criança, perceber que tem algo ali que não está legal, que não, né, a criança está tendo algum tipo de comportamento ou reação que não é típica. E aí, o que que o professor pode fazer, né? Porque, por exemplo, nós temos também um quadro que ele é bem complexo, que envolve também o nosso autoconhecimento, né? Eu, enquanto Exatamente. professora, estou ali na sala, e aí eu tenho uma relação bacana com as crianças, entendo da importância das emoções, eu trago isso para a minha vida, eu pratico isso, e aí então eu consigo lidar muito bem com isso. Mas em algumas vezes, alguns momentos, o professor ele não tem, né, todo. Vamos pensar, tem uma faixa aí de idade que a gente não falava de emoção, de sentimento, a gente não lidava com isso. Então, quando eu não vivencio isso, é difícil também eu perceber isso no meu aluno, né, na criança que eu estou atendendo. Exatamente. E a gente tem aquela fala, né? A turma ela é de acordo com o professor, né? Então, se eu sou um professor Justamente. que está sempre alegre, ali com uma emoção equilibrada, eu vou ter uma turma equilibrada. Se eu sou um professor que está sempre ali, né, triste, para baixo, com raiva do mundo, né, a turma vai Tem ser dia que uma a gente está turma, desse jeito. Tem dia que a gente está desse jeito, né? é, mas as crianças, elas sentem também a nossa emoção ali. Eles perguntam, tia, aconteceu alguma coisa? A professora, a prof, né? Aconteceu alguma coisa? Eles percebem, né? Desde o pequenininho, né? Sim. É, e se o dia que você vai, se maqueia, vai, né? Tá com aquela autoestima,
você recebe os elogios também, porque eles são muito verdadeiros, né? E é muito importante essa questão da gente estar sempre percebendo eles, né? A emoção deles naquele dia e perguntar, né? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, né? Porque a Você sabe emoção vai que fazer. Ah, não, o meu suporte resolveu que vai cair, que não vai funcionar, e eu vou ignorar meu suporte então, porque eu tô gostando muito de conversar com você sobre isso. Olha só, isso aí que você está falando é tão sério, porque as crianças elas são muito receptivas, muito. Já teve uhum. vezes de eu entrar na sala de aula e falar assim, olha, a tia hoje não tá bem, tô com dor de cabeça, vim hoje porque realmente, né, tem que trabalhar, vamos ajudar a tia, então vamos tentar falar baixinho, e você já vai ali conversando. Gente, como as crianças colaboram. E aí, se Colabora. alguém fala mais alto, ou acontece alguma coisa, eles brigam e falam assim, ó, psiu, a tia tá com dor de cabeça. Então, eles realmente são muito, né, empáticos, eles pegam isso com muita clareza, com muita tranquilidade. E eu Exatamente. percebo que, às vezes, a dificuldade que a gente tem em lidar com essas emoções, e aí lembrando, né, para isso não se tornar também uma sobrecarga, porque, como eu disse, é uma sala de aula, eu não sei a realidade de quem está nos ouvindo, mas aqui é uma média o quê? De 27, 30, 35 crianças, e aí, como é que eu lido com isso tudo, né? E aí, Biana, eu Exatamente. sei que você desenvolveu um projeto que eu achei fantástico, eu queria que você compartilhasse com a gente, porque, na verdade, como você disse, é no dia a dia, não é um conteúdo separado, né? Mas tem Exatamente. como você também articular algumas didáticas, algumas metodologias que incluam e que favoreçam, né, um espaço também para falar das emoções. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Então, no ano passado eu assumi uma turma, né, de terceiro ano com 36 alunos. E 36? 36 alunos. E Ok. era uma turma muito, muito crítica, assim, no sentido de que precisava de um olhar para aquelas crianças que passaram pela pandemia no seu ano de alfabetização, no primeiro ano. Então, a gente estava com uma turma precisando ali, com muitas crianças, 50% da turma estava sem estar alfabetizada. E aí, o que que eu pensei? E agora? Muita baixa autoestima, ansiedade lá em cima, que é um constante hoje em dia, principalmente depois da pandemia, as crianças estão muito ansiosas, né? Porque eles estão no processo de desenvolvimento dessas habilidades. Sim. E essas habilidades, elas são desenvolvidas com o passar dos anos, né? A gente vai refinando, perceber, Uhum. entender como que funciona essas emoções, né? E aí eu fui trabalhar, eu precisava trabalhar a leitura, escrita com eles, e aí eu fiz o diário dos sentimentos, né? Trabalhei o filme divertidamente com eles, e o diário, então eles tinham que escrever. A gente fazia uma vez por semana o diário, e aí a gente foi trabalhando os sentimentos. E é muito legal, porque além da escrita ali, você trabalha a oralidade deles e a escuta nossa, né? Porque eles querem contar o que aconteceu. Então, por exemplo, esse aqui é um antigo, eu reformulei para esse ano, porque como eram crianças, esse aqui era para crianças maiores, eu fiz as linhas mais largas, e então eu senti raiva hoje por quê? Então eles tinham que escrever. E eu falava, escreva do jeito que vocês dão conta. E foi muito legal a produção deles. O dia de escrever no diário era o dia que eles colocavam mesmo para fora. E aí eles foram é, colocando, né, escrevendo e se percebendo, porque quando a gente entende, eu gosto muito dessa página aqui, ó, porque nessa página aqui é onde eu sinto raiva no meu corpo. Então,
e aí, eu tô com raiva, mas será que eu não tô triste? Onde que dói quando eu tô com raiva? Onde que dói quando eu tô triste? Eu posso chorar quando eu tô com raiva? E foi muito bacana. Eu tive uma mudança assim na turma incrível, incrível. E muitos relatos, muitos relatos. Numa outra oportunidade, eu usei esse livro também, que é o Diário de Bordo de Noé. E é muito legal para eles entenderem o que é um diário. Esse livro é muito bom. Ele vai contando como que foi, né, todo o processo, para eles entenderem o que é um diário também. Então a gente pode intercalar o filme. No filme, eles já começam a entender um pouquinho como que funcionam os sentimentos, né? E aí passa, da raiva passa para o medo. O medo, eles relatam muitas coisas. E aí a gente tem que estar equilibrada para ouvir histórias, né? Sim. Horripilantes, vamos dizer assim, né? A nossa emoção tem que estar muito bem equilibrada. E aí a importância da gente ter um ponto de apoio também, né? Eu sempre falo isso, eu gosto muito de ter vamos chamar de rede aqui, uma rede de apoio. Mas se a gente conseguir dialogar com os nossos pares na escola, né? Com as pessoas que trabalham com a gente, uma gestão que acolhe, onde a gente possa compartilhar, porque é nessa troca que a gente também se fortalece. Eu acho incrível quando você traz assim. Aonde que você sente, aonde que dói quando você está com raiva, né? Olha que coisa incrível, porque aí eu vou te falar, eu tive um processo, assim, não foi tão tranquilo para eu entender sobre as emoções, porque é um estudo que já vai para o seu quarto ano, né, que eu estou estudando isso, porque eu desconhecia. A Então, gente se não é você me perguntasse, treinado, a gente não conhece, não é falar sobre sim, as emoções, e né? aonde eu falava sobre isso, porque a gente aprendeu, eu cresci ouvindo que falar sobre as emoções era sinal de fraqueza. Então, olha que loucura, Exatamente. né? E a gente percebe hoje uma sala de aula que, claro, teve os impactos, né? A gente não vai desconsiderar isso, e infelizmente, por conta da pandemia, ainda vai ter várias situações que a gente, né, está vivenciando na escola, mas principalmente esse afastamento, depois o retorno para a escola, o lidar com os colegas, com toda essa rotina e os prejuízos na aprendizagem, porque né, eles existem, são reais. Você trouxe o exemplo aí de uma turminha de terceiro ano. E aí você pensa, né? É escrita, como é que foi o processo de alfabetização lá atrás que estava online? Né? Então a gente precisa entender. Não é para falar assim, é a professora, no caso, né? É uma sobrecarga, mas é uma situação que está posto. Ninguém, né, imaginava ou escolheu essa situação. E eu gostei muito, fantástico esse projeto. Eu acredito que a gente, né, tem que falar mais sobre ele E ele por conta vai disso. acrescentar muita coisa, porque outra questão que eu estava tendo muito na turma era o bullying. Então, quando chega nessa parte aqui, que é como a minha relação com as pessoas. Então, cada um pôde colocar, escrevia o nome da pessoa e percebia como que estava a relação. E esse diário depois foi para casa. Na hora que você falou do distanciamento, eu antes de começar o projeto, eu comuniquei aos pais que eu ia começar o projeto, então eles já estavam aguardando. E eu tive tantos feedbacks porque os próprios pais perceberam seus filhos, né? No dia que eu fui entregar, a mãe já logo abriu, aí ela olhou e falou assim, uai, mas na minha casa não acontece isso, né? Que era uma questão em relação à raiva, né? Aí eu falei assim, na sua cabeça ou na cabeça dele? Porque a gente ainda tem que entender isso. Porque a emoção é como eu sinto, não é como o Perfeito, outro sente. Porque uma perfeito. situação, ela pode dar vários sentimentos, depende da pessoa, depende da experiência que a pessoa tem. E aí a mãe falou assim, nossa, é mesmo, né? E então, assim, olha
que coisa que agora ela vai poder dialogar com o filho, entender ali aquela questão e trazer, né, esse Sim. filho para perto dela, né? Então, isso aqui eu falo que é um trabalho que tanto na sala, porque na sala eles expuseram muita coisa que eles sentiam em relação à escola, né? E em casa, E aí, né? uma oportunidade incrível, né, de diálogo. E aí, quem me acompanha aqui sabe que é sobre isso que a gente fala, sobre a importância do diálogo, Boa né, comunicação, da né? comunicação, porque é É, um instrumento que vai puxar isso. Quer dizer, vamos dialogar sobre isso, e de repente, a família, né, ao se deparar com esse diário, vai conhecer muita coisa do filho que no dia a dia não percebia. E não aí, gente, percebia. assim, não é para criticar a família, vamos concordar. A gente se surpreende o tempo todo com os nossos filhos, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes, então, às vezes, falo algumas coisas, eles estão sempre em desenvolvimento, tendo experiências novas, exatamente, a comunicação não violenta, Agnes. Então, a gente passa por essa experiência e que bom quando a gente tem um instrumento, quando a gente tem a oportunidade de conhecer os nossos filhos. Eu sempre falo isso. Nós temos que ter uma curiosidade generosa, que é aquela curiosidade de quem é você? Quem é essa pessoa? Como que você sente? Como que você percebe isso, né? E eu nunca nem tinha dimensão, porque é isso que você falou. É muito o que eu sinto. Eu tenho um trem assim, quando a gente vai falar dialogar, comentar sobre experiências, as pessoas comentam assim, nossa, mas que mimimi, precisava de tudo isso. Eu chego, faço assim, sabe? Não sei se tá dando pra ver. Porque não é mimimi, né? O que a pessoa está Entendi. falando que sente, ela está sentindo. De repente, eu tenho, sei lá, estratégias, mecanismos para lidar com a situação de uma maneira diferente. Mas aquela pessoa que está ali, que está falando que está sentindo, é ela, né? Eu não tenho que julgar, nem colocar em proporção. Aí, Biana, eu quero falar com você um pouquinho sobre essa questão do acolher. Porque Do eu falo acordo. muito assim, a gente tem que acolher. A gente tem que acolher o sentimento do outro. Mas Exatamente. como é que eu faço isso? O que que isso significa? É, eu vou até trazer uma outra metodologia que eu usei com essa turma, porque essa turma foi uma turma desafiadora. Tinha um dia que eu falava, meu Deus, por quê? Eu tinha muitas crianças com transtorno lá, e o bullying com alguns estava muito assim, né? E muita separação. Muitos pais que se separaram ou estavam em processo de separação. E eles falavam mesmo que estavam, né? Era muito sofrimento, então eu precisava acolher ali, né? E como fazer isso? Eu trouxe para a turma o Geraldo. O Geraldo foi um cachorrinho que eu levei. Gente, pensa o sucesso do Geraldo. O Oh, meu Geraldo foi Deus. um sucesso, só que o Jurado tinha uma história. Ele também era filho de pais separados, ele morava com a mãe e com os avós. Então, eles se identificaram. Então, eles começaram a perceber que o que estava acontecendo com eles não era aquela coisa de outro mundo. Colocou aí, ó, a empatia, né? Eles começaram a perceber que acontecia isso com outras pessoas também, e que outras pessoas conseguiram superar, então que eles eram capazes, né? Eu também trabalho muito com as palavras positivas na sala de aula, então todo dia antes de começar as aulas tinha as palavras positivas, porque eu criei uma rotina na sala muito sistematizada, assim, muito todo dia era a mesma rotina para baixar o nível de ansiedade da turma, né? Era uma turma que tinha uma indisciplina, mas a indisciplina deles era por conta né? Dessa misto de emoções que eles não sabiam que estava acontecendo com eles, né?
E aí o Geraldo foi um sucesso, e eles eram sorteados para levar o Geraldo para casa, e trabalhei autonomia com eles, responsabilidade, e eles eram responsáveis. O Geraldo foi para Caldas Novas, foi para Pirinópolis, tem foto do Geraldo no shopping. Meu Deus do céu, o Geraldo viajou horrores esse ano, então. Foi, então assim, mas aí você percebe, eles estavam precisando o quê? Desse acolhimento ali, de entender que todos ali, né, passavam por problemas, mas que conversando, dialogando, era possível passar, né, por essa situação e ficar bem. Então foi um trabalhinho assim, mas muito gostoso. O resultado final foi fantástico. O que eu acho fantástico, e eu falo isso sempre, né? Criar um espaço de fala e escuta. Então, quando você traz a situação, né, que o Geraldo tem enfrentado, que o Geraldo passou por isso e tal, e aí a criança olha e fala, opa, isso aí parece comigo, parece com aquilo que eu estou passando. E isso cria uma identificação, né? O acolher, o que eu acho fantástico é isso, né? O acolher é você dar vazão para aquela voz, né? É você simplesmente ouvir. Eu gosto muito de falar isso. Se você é uma pessoa que escuta, você já está fazendo muito mais que a maioria das pessoas. Porque aonde que você tem um local seguro, um local que você possa falar sobre o que você sente, ou quem você é, ou o que você pensa, sem ser criticado, sem ser, né, julgado. Então, se você cria um espaço de fala, de escuta, de compartilhar, é isso, né? É sobre isso. E o Então, não é... diário faz isso também, né? O diário, ele Oi? acolhe, o diário, ele vem acolher o que eles estavam sentindo, né? Então, a gente passa pela Perfeito. alegria, a gente passa pela tristeza, a gente passa pela esperança, porque tem uma esperança de que tudo vai ficar bem ali, né? Então, eu sinto esperançoso quando, né? E eu termino o diário com o amor. E assim, é muito bacana. Então, assim, o diário também faz esse acolhimento, né? De uma forma lúdica, né? Em que não ficou um trabalho a mais, porque eu precisava que as crianças desenvolvessem a escrita, a leitura, porque tem leitura. E então a gente fazia uma página, 2 páginas por dia, assim, ia discutindo, né? E foi muito bacana, muito bacana. Teve mãe que me relatou que a filha pediu de aniversário um diário. O que você Ai, quer olha que de coisa aniversário? linda, Mãe, eu quero gente. um diário. Então, refletiu ali na casa, né? A gente vê que se estendeu, saiu da sala de aula, foi para casa, foi muito bacana. E o bacana disso que você está trazendo é porque, assim, ok, eu tenho que trabalhar a escrita, eu tenho que trabalhar a leitura com as crianças, mas eu vou trabalhar isso de uma forma com sentido e significado. Eu vou trabalhar isso de uma forma que eu envolva algo ali, né, que as crianças estão dialogando. Então, gente, isso é fantástico. Eu não preciso ficar trabalhando coisa desconexa, textos, né, avulsos, sem sentido. Não. Trazer coisas que é do interesse das crianças, que, né, eu fiquei apaixonada, assim, quando você comentou comigo, né, compartilhou, eu falei, não, a gente tem que falar para um monte de gente sobre isso, porque às Tem vezes as a gente se vê, cartinhas a também. gente quer fazer, a gente quer, Exatamente. sabe, acolher, mas às vezes nos falta, assim, tá, como? E aí, conversar com alguém que fez e que falou assim, olha os resultados disso, vale a pena, é uma delícia, é um acolher também, né? Acolher, porque a gente vê, nossa, se ela faz, eu também posso. Não é? Cartinhas também são muito bacanas. Porque essas cartinhas eram sobre os sentimentos. Então, cada cor é de um sentimento. Ó. Ah, Sentir nojo é sim. ruim. Qual o momento mais alegre da sua vida? Essas cartinhas eu usava no primeiro momento da rotina. Então, porque a gente tinha uma rotina. Então, tinha o momento da leitura. Então, tinha dia que eu lia livro para eles, contavam histórias, histórias de deleite, né? Mas Sim. tinha dia que era eles. Então, o dia deles lerem as cartinhas, eles leram. Mas também, aí eu passava a caixinha
na sala e eles tinham que tirar. E quem tirasse a caixinha, tirava a cartinha, quem ficasse com a caixinha. Só que também tinha essas que eu achava bacana. Por quê? Ó, conte até 10 e sorri ao mesmo tempo. São ações das emoções. E, Sim. gente, é difícil. Como eles têm dificuldade de demonstrar o sentimento que estão sentindo, né? Então, dê um beijo em alguém, essa era ótima. Eles têm dificuldade de dar um abraço em alguém, né? Sim. Um sorriso, faz uma cara de raiva. Então, eles gostavam mais dessas, de fazer, né? Então, isso tudo, trabalhava leitura, trabalhava oralidade, muitas vezes eles tinham que falar, Bacana. contar, né? E no diário a escrita, e foi muito bom. Eles saíram, assim, umas crianças muito mais maduras, terminaram o ano outras crianças realmente maduras, né, no sentido, assim, de acordo com a idade. Aham. Foi muito bom, foi muito E bom, eu tenho né? certeza, Biana, que você fez a diferença na vida dessas crianças. A A gente. sementinha, Hã? plantei a sementinha. Eu brinco que eu Muito bem. plantei a sementinha. Porque quando você trouxe a questão da rotina, eu até anotei aqui, e que a rotina ela diminui a ansiedade, né? E grande parte da indisciplina, de tudo isso era por conta dessa ansiedade, né? A gente entender que as crianças, gente, eu acho isso fantástico. É gente, igual a É gente. Eu acho o máximo quando eu exatamente. vou, né, conversar com o público e falo assim, é gente. Sim, sentem ansiedade, sentem medo, têm dificuldade de se relacionar. Gente, falar em público, levantar para dar um abraço em alguém. Então, olha quantas coisas, né, você trabalhou com eles. E uma coisa que você falou lá no início da sua fala foi a questão da autoestima. Que eu achei Autoestima. assim, sim, porque o que que acontece? As crianças, eu vejo muito professor falar isso, as crianças não querem aprender, não têm vontade e tal. Então, quando a criança ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ela tem algum tipo de defasagem com relação à turma, isso também, ela se sente, né? Ela tem um impacto daquilo ali. Então, ela quer fazer as Exatamente. mesmas atividades, ela quer estar com um grupo. Nós, né, seres humanos, temos necessidade de comunidade, de estar junto, de Tá pertencer, junto, né, de exatamente. ser pertencente. Então, eles É, sofrem com isso. E quando a gente trabalha essa autoestima, organiza a rotina e fala, olha, hoje vai acontecer isso, assim, assim, assim. Olha que delícia, já dá aquela tranquilidade, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, falar de emoção e aprendizagem é considerar esse lado do ser humano, que é um lado que todos nós temos. Não tem como você dividir a pessoa cognitivo, racional, não sei o que, emocional, né? Tinha até uma coisa que o uhum. pessoal falava antigamente, ó, que é o local de trabalho. Do portão para dentro, né? Ninguém fala mais de emoção, então deixa os Terminou. problemas lá fora. Não existe, não tem como, E, né? Samantha, essa questão da ansiedade, eu comecei a envolver eles bastante. Então, eu falava: olha, amanhã vamos fazer isso, isso e isso. E com isso, eles não faltavam à aula. Nossa, eu Os ia pais, falar isso agora. Eles criam aquela expectativa do outro dia e não exatamente, falta aula, né? não Perfeito. falta. Os pais tinha dia que falava assim, meu Deus, eu preciso que falte aula, mas tinha dia deles levar os meninos até uma certa horário, às vezes tinha consulta, não sei o que, eles não aceitavam faltar a aula, né? E isso é Nossa, muito bom, fantástico. porque eles tinham sentimento de pertencimento. E você falou aí uma questão, né, de ir lá na frente, né? Eu tinha um aluno que ele conversava alto, 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 mas na hora de ler, ele lia tão baixinho, mas tão baixinho, quando era para ler no público, né? E aí ele lia baixinho, baixinho, baixinho. E aí eu fiz um trabalho deles fazerem cartazes e apresentar.
Então, assim, eu vou ter que ir lá na frente apresentar. Eu falei, não quero saber, vocês vão treinar em casa, não sei o quê, para trabalhar essa autoestima, porque, né, eles tinham capacidade, mas na hora do vamos ver, o trem apertava, né? E foi muito gostoso também. Eles melhoraram muito, assim, foi muito bom. Esse, esse olhar, né, Biana? Porque é bacana, porque na sala de aula, eu até falo sobre isso, essas múltiplas metodologias que a gente utiliza é para contemplar mesmo as formas de aprendizagem que eles têm, mas também trabalhar esses pontos, né, que até a própria BNCC traz, que é a oralidade, e aí a gente vai lá para análise, mas enfim, às vezes a gente fica tão focado na questão da leitura e da escrita que a gente esquece o tanto que é importante essas outras áreas, né? Eu falar diante da turma, eu defender uma opinião, uma visão, eu me expressar, né? Então, tanto que isso é fundamental, porque você está trabalhando, e aí eu sei que a escola tem essa parte mais central, que é, né, de transmissão mesmo de conteúdo e tal, mas hoje a gente discute uma escola humanizada, uma escola que valoriza o ser humano na sua, né, na sua dimensão, em todas as suas dimensões, não só numa área. E aí, quando você traz esses exemplos, que você, eu trouxe aqui na rotina, já organizei, essas vivências, a gente vê que não é algo assim, tipo, né, muito fora daquilo que a gente faz, que é preparar uma aula, preparar o material. Tenho certeza que você perdeu não, é um investimento. Mas se você teve que trabalhar, às vezes, à noite, final de semana, construindo esse material, porque a gente faz isso, né? Faz parte também do nosso trabalho, mas que é um resultado que vale a pena. Principalmente o resultado das crianças. Que eu acredito que esse é o que, né, para nós, assim como você marcou a vida dessa turma, eu tenho certeza que eles também marcaram você, né? Ah, sim, com certeza, né? Porque eles foram crescendo, né? Aí você vê o crescimento deles e fala, meu Deus, né? É o resultado ali aparecendo. E às vezes aparece tão rápido, né? Que você até surpreende. E eles amadureceram de uma forma que nos últimos dias, assim, no último mês, a gente já construía a aula juntos. O que vocês acham da Olha que gente fazer delícia. isso, sabe? Então eu jogava uma bola para eles poderem trazer o que eles queriam. Falava, o que vocês acham? A gente vai fazer isso ou isso? Claro que eu tinha o controle, né? Isso Sim, ou sim. isso. Mas eu deixava eles, então a gente fazia votação, e isso foi construindo, né, a autoestima deles, né? Vendo que Nossa, eles fantástico. podiam. Foi muito bom, foi muito fantástico mesmo. Pessoal, vocês têm perguntas, se vocês quiserem colocar perguntas aqui. Eu vi que teve muito elogio para a Biana, professora nota, deixa eu até ler Obrigada. direitinho aqui, professora nota 1000. Vi muito aqui, ó, professora nota 1000 também. Obrigada pela participação de vocês aqui. Tem alguma pergunta? Coloca aqui para gente, porque daí a gente também já responde. E aí, Biana, eu acredito, a gente não tinha combinado, né, a questão do tempo aqui, mas a gente já está. A minha matemática não é boa, mas a gente já está chegando nos 40 minutos, não é isso mesmo? Quero agradecer a participação de todas vocês aqui. Eu vou falar todos vocês aqui. Deixa pergunta se vocês quiserem. A gente já quer deixar aqui o convite, porque nós, né, eu e a Biana, a gente vai começar um projeto agora. Vocês vão ver muita gente por aqui, viu? Né, Biana? Exatamente. E a gente já vai, ó, nós já vamos marcar uma live, porque a Biana, eu queria que você falasse um pouquinho, Biana, desse trabalho que você desenvolve. A Biana é psicopedagoga, né, e ela faz um trabalho fantástico com crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos, e aí a gente já vai agendar uma live para falar sobre isso, viu? Porque é um trabalho Vamos. também que eu sei que ajuda muito na sala de aula. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, eu
trabalho no consultório, né, é um trabalho diferente da sala de aula, porque você trabalha você e o paciente, né? Então, é um trabalho mais especializado para cada criança, a gente faz avaliação para entender qual o processo de aprendizagem daquela criança, quais habilidades que ela está precisando ser desenvolvida, né? E se tiver outras indicações, a gente levanta algumas hipóteses, né? Mas é esse trabalho em que a gente trabalha a especificidade da criança naquele momento, né? Para desenvolvê-la para o aprendizado. E o foco é o aprendizado, né? A gente precisa, Sim. como na escola, o foco é o aprendizado, mas é diferenciado por ser, né, com a criança só. Ó, eu vi aqui, deixa eu ver. A Alguém Vanessa, colocou que a Vanessa eu foi. fiz um trabalho com a filha dela. Ah, que bacana. Ó, uma colocou as ideias foram incríveis. Se você quiser comentar sobre a Vanessa, ótimo. A Vanessa trouxe a filha dela, né, com uma dificuldade de aprendizagem, e a gente fez avaliação, fez algumas intervenções, né, e caminhou aí a mocinha. Que maravilha. Porque tem isso também, né, Biana? Às vezes a gente, pensando na sala de aula, e aí eu vou te falar que eu fiquei até sem fôlego quando você me falou 36 crianças no terceiro ano, pós, né, ainda aí com os reflexos da pandemia. Aí você entende, assim, você fala, é nota 1000 mesmo, porque, meu Deus. Quando você pega, você percebe que você mudou metodologia, você levou questões diversificadas, mas aquela criança realmente não está conseguindo, aí é aquele momento da gente encaminhar, né? Fazer essa avaliação, que é o que você faz no consultório, né? Fazer uma Exatamente. avaliação para entender, né, qual é o ponto, né? Eu achei bacana que a gente conversando, aquele dia você trouxe, né? Ah, mas a criança ela não desenvolvia da alfabetização, mas é porque ela tinha uma idade física era uma, a idade dela era outra, né? Então, é até bom você falar, porque eu já tô meio... Como é que é isso? Tá, a idade cronológica não acompanha a idade mental, né? Sim, A Ana colocou aí, o Guilherme é meu paciente aqui. que Amo! gracinha, que Eu coisa mandei boa. semana que vem, ele estará de volta aqui comigo. E o que que acontece? A gente tem as crianças que, com as metodologias gerais ali na sala de aula, porque é humanamente impossível você fazer um trabalho, né? O que que a gente pode fazer na sala de aula? Diversificar a metodologia, porque cada criança tem uma forma de aprender, cada cérebro é de uma maneira, e aí você vai diversificando a metodologia, trabalhando o mesmo conteúdo sem ser repetitivo, né, com metodologias diferentes, mas vai chegar num ponto que tem crianças que não desenvolvem. Aí você fala, meu Deus, está faltando plantar bananeira aqui e o trem não vai. E aí você precisa, sim, nesse momento a gente chama a família e faz o encaminhamento. Quando a gente tem um conhecimento, né, e levanta uma hipótese, né, porque o professor, ele levanta hipóteses, né, do que o aluno está apresentando e faz o encaminhamento. Geralmente a gente encaminha para o neuropediatra para entender, porque tudo relacionado à aprendizagem é cérebro. Cérebro quem cuida é o neuropediatra. Né? Então, antes de tudo, a gente encaminha para o neuropediatra para que aconteça. Né? E quando chega aqui para mim no consultório, aí a gente vai avaliar. No meu caso, a minha avaliação específica é para aprendizagem, porque o psicopedagogo ele trabalha com aprendizagem, mas dependendo do caso, você vai encaminhar para um psicólogo, para uma fonoaudióloga, para uma terapeuta ocupacional, para uma psicomotricista, né? Ou para todos, porque Que também acontece com acontece, né? todos, né? Então, é assim o trabalho, né? E que eu acho fantástico é esse trabalho mesmo de parceria.
Porque para o professor, e claro, eu me coloco, é muito angustiante você estar trabalhando, você estar vendo, acompanhando o desenvolvimento das crianças e perceber que tem alguma ali que não está conseguindo. E aí Uhum. é frustrante para o professor, mas é frustrante para a criança também, que Aí você percebe que tem que não está baixar a acompanhando, né? autoestima. Exatamente. E E aí a na gente grande precisa. maioria, os pais também não percebem. Sim. Então, Então, essa parceria, né, chamar a família, expor, e aí não necessariamente para dizer, olha, tem alguma coisa errada com o seu filho, não, não é isso, é porque, de fato, nós aprendemos de maneiras diferentes, nós temos tempos, momentos diferentes, então, se for necessário, né, um acompanhamento mais sistemático, um trabalho individual, num consultório, como que você desenvolve, então, que bom a gente oportunizar isso para essa criança, porque o uhum, nosso objetivo é esse, como você disse, é a aprendizagem, exatamente. é o É desenvolvimento. aprendizado. E às vezes eu não vou conseguir sozinha na sala de aula, né? Eu vou precisar de ajuda da família, de outros profissionais, e esse trabalho conjunto, né, vai fazer com que essa pessoa, né, tão especial que é nosso aluno, atinja esse desenvolvimento tão esperado. Exatamente. Você Exatamente. quer, você quer fazer alguma consideração final? Lembrando que a gente já vai deixar engatilhado e nós já vamos agendar, viu? A nossa próxima live para a gente falar sobre essas dificuldades de aprendizagem, o que é possível trabalhar. Enfim, vamos lá. Quer fazer suas Vamos sim. considerações? Agradecer, né, todos que compareceram, né, que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada. E espero ter contribuído um pouquinho, né, com o trabalho. Vi algumas professoras, né, apareceu prof, aí, e já pensando, né, porque esse ano de 2024 logo se inicia, né, então vamos estar recebendo nossos alunos com uma acolhida, e percebendo eles, né, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que isso faz total diferença na aprendizagem. Faz muita diferença na aprendizagem, né? É, é o que é o pontinho-chave. E aí, quando a gente traz isso para o nosso lado, né, é esse resultado Exatamente. fantástico que você compartilhou. Eu tenho certeza, né? Depois eu gosto muito disso, viu? De criar espaços de compartilhamento. Então, Uhum. essas práticas, depois manda para a gente por direct, compartilha, né, experiências que vocês tenham também na sala de aula. O Paulo colocou aqui, desenvolver culturas harmônicas. Vamos fazer uma live também sobre a comunicação harmônica, comunicação não violenta, que é uma parte importante, né, com as crianças, com as famílias também. Então, nós vamos. Quero agradecer demais, viu, Biana, por esse tempo, esse momento aqui de troca, foi fantástico. Tenho certeza que, da mesma forma, né, que eu fiquei encantada quando eu conheci um pouquinho do seu trabalho, o pessoal também ficou. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Agradecer o pessoal que participou, que comentou. Gente, mas o que eu vi de foguinho subindo aqui, assim, coraçãozinho, não está escrito, né? A gente vai tratar, né, o vídeo, depois a gente vai colocar nos nossos perfis. Não sei se vai ficar salvo hoje, mas a gente vai colocar esse conteúdo para vocês no meu perfil, no perfil da Biana também, tá bom? Para vocês acessarem, compartilhar à vontade. E é isso. É, Obrigada. então, obrigada, tchau para todos. Então, beijo grande. Beijo, beijo. Eu só tenho que... Ah, achei. Como é que fecha, né, gente? Beijo.